Que na democracia, a respeitabilidade é o que manda. Porque a gente não está... A gente, assim, quando eu falo a gente, Estado, né? Uhum. O Estado. O Estado não pode pensar a política como se fosse um time de futebol. O meu time é melhor que o seu e vou fechar os olhos para ele, sabe? Porque isso mexe e determina o futuro da sociedade. O Brasil são 239 milhões de habitantes. Sabe? Então a gente tem que... se não for numa democracia, um grupo específico vai se sobressair em relação aos demais. E quando um grupo se sobressai e impõe aquilo que ele quer para os interesses daquele grupo, aí a gente entra numa ditadura. E a ditadura ela pode acontecer do ponto de vista político e do ponto de vista religioso. Então, a liberdade religiosa de cada povo vivenciar e professar seu credo, isso é uma democracia. Mas nós estamos focados na questão da democracia política, né? A democracia no Estado e a relação com a sociedade. Porque eu quero participar do Estado. Mas aí você fala assim, mas nós temos a democracia racial. Não é política. É política, mas não é uma política de participação e decisão do Estado. A democratização do acesso aos meios de comunicação. Não é uma questão de que você vai votar. A democracia, vários tipos de democracia. Democracia política, democracia racial, democracia cultural. As pessoas têm que ter acesso às produções culturais, porque a produção cultural ela é uma expressão daquilo que uma sociedade cria em conjunto. Por exemplo, se você pega os afro-brasileiros, eles têm uma cultura. Se você pega a população indígena, tem uma cultura. Se você pega aí o europeu, o branco europeu, tem a cultura deles. Os pomeranos têm a cultura deles. Vamos partir para um assunto mais polêmico ainda? A religião. Cada povo tem sua crença, sua fé. Eles acreditam em alguma coisa. Sim. Agora imagina o Estado impor ao conjunto total da sociedade uma única visão religiosa. Não tem como. Sabe? E isso é um desrespeito à crença das pessoas. É um desrespeito à democracia. Então, a democracia, não te cortando, é uma palavra que ela é muito ampla. Ela vai além da questão política. Ela também vai para a bandeira de costumes, para a questão do respeito, de respeitar a diversidade. Porque o Brasil é um país diversificado. Era o isso Brasil que eu ia falar. Nós temos muitos povos, então, muitas culturas diferentes. Temos que viver na diversidade, respeitando a diversidade. Às vezes, a cultura de outrem não é a cultura que eu quero, não é a minha e eu não concordo. Você tem todo o direito de não concordar, mas você tem o dever de respeitar. Porque a sociedade, o país, o mundo, não é só nosso, não é só meu, que sou branco, sou de descendência italiana, não é só minha que tem um posicionamento político ideológico X, é de todo mundo. E nesse fogo cruzado, quem vai amenizar o confronto de interesses, de grupos e de classes? Teria que ser o Estado, né? O Estado. Agora, quando você atenta contra as instituições do Estado, você está abrindo uma brecha para que uma postura autoritária entre. Porque o Estado é que falou, ei, pera lá, fica lá você aqui e eu sou o Estado, eu fico aqui. Porque o Estado é uma instituição que representa o conjunto da sociedade. Sabe? Esse assunto é muito sério, é polêmico, porque hoje as pessoas elas estão assim criminalizando determinadas posturas do Estado, que o Estado às vezes tem que tomar posicionamento que não é do agrado de determinados grupos. Gente, é tanta complexidade na coisa. Por exemplo, não só na questão de bandeiras trabalhistas. É óbvio, gente, que o empresário ele tem um interesse, o trabalhador tem outro. Agora, como fazer para o empresário, que é o proprietário dos meios de produção, e o vendedor da força de trabalho, que é o trabalhador, como que eles podem entrar num acordo? Não é melhor chegar num acordo e todo mundo ganhar do que ficar puxando um cabo de força? Cabo de guerra. Cabo de guerra, né? Eu chamo cabo de força. Isso aí. De um grupo ganha, outro grupo não ganha. E quando você não está satisfeito, você reclama. Isso cria conflitos e convulsões sociais.